Mobilidade Urbana. Apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho. E patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. Grandes cidades do mundo usam trens, metrôs, VLTs como estratégias para melhorar a mobilidade urbana. É sobre esse assunto que nós vamos discutir hoje. Mobilidade Urbana está começando agora. Metrôs, trens e VLTs são três modos diferentes de transporte coletivo. Apesar de possuir muitas semelhanças, eles são diferentes e têm objetivos específicos. Os metrôs geralmente são subterrâneos e circulam em áreas com menos espaços e mais obstáculos. Os trens ocupam mais espaço, podem ser maiores e também são usados para transporte de cargas. O VLT, ou veículo leve sobre trilhos, é mais leve e ocupa menos espaço, impactando um pouco menos a paisagem. Como eles são parecidos, é normal ter dúvidas sobre seus nomes e funções. O mais importante é entender que aqui em Fortaleza, o sistema de transporte de passageiros sobre trilhos integra diferentes bairros e a região metropolitana. As linhas em operação já desempenham um papel importante na melhoria da mobilidade urbana. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje o diretor-presidente da Metrofor, Igor Ponte. Mas antes, nós vamos ver uma matéria exclusiva que o Ilan Gugel preparou para nós. Onde é que você anda, Ilan? O conceito de mobilidade urbana consiste em facilitar o deslocamento em uma cidade por meio de boa infraestrutura. No entanto, quando falamos em mobilidade urbana para pessoas com deficiência, é preciso considerar fatores como ruas e estabelecimento com rampas, vias largas para pedestres manobrarem as cadeiras de rodas e outros veículos e aparelhos que os ajudem na locomoção, por exemplo. Nos últimos anos, o Brasil avançou muito nesse quesito. Em 2015, entrou em vigor a Lei 13.146 de 6 de julho, também chamada Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. O documento traz uma série de benefícios para quem tem limitações, sejam físicas, mentais ou sensoriais. O dispositivo legal contempla artigos sobre igualdade e não discriminação, atendimento prioritário, direito à vida, direito à habilitação e reabilitação, direito à saúde, direito à educação, à moradia, ao trabalho, assistência social e previdência social, à cultura, esporte, turismo e lazer e, por fim, ao transporte e à mobilidade urbana. E é esse último tópico que nós vamos focar agora, no direito ao transporte e à mobilidade. Agora, será que isso realmente acontece? Se você não segue ela no Instagram, por gentileza, faça isso, porque ela é a top, a mais top das tops, e que vai abrir a vida dela aqui pra gente. Não só sobre esse tema mobilidade, mas também sobre outras dificuldades que ela enfrenta. Eu tô falando dela, Livinha Vasconcelos, que eu tenho um prazer enorme de dizer que há muitos anos atrás, não vou dizer quantos, mas há muitos anos atrás, eu já fiz uma entrevista muito bacana com ela e a partir daí a Livinha desinvestou, não foi, Livinha? Mudou a minha história real, viu? Que prazer estar aqui hoje com você. Ô, meu amor, eu que lhe agradeço. Também matar a saudade. Muito obrigada pelo convite. Mas a gente, depois que a gente se encontrou, tudo mudou, né? Não é verdade. E Livinha, vamos falar agora em específico sobre mobilidade urbana, tá? Antes de eu falar um pouco da tua história, eu queria que você falasse pra mim o seguinte. Livinha fez 18 anos, já aperreou o pai pra tirar a carteira? Com certeza. Né? Ou já vinha alguma coisa desde os 15, 16 pai, quando eu fizer 18? Pai? Ah, é. Quando a gente tá começando a virar adolescente, a gente já pensa um dia com 18 anos, ter nossa independência e ter meu carro, né? Quem não, né? É verdade. Agora, pra você foi tudo muito mais difícil? Tudo muito mais complicado, com bem mais obstáculos, com bem mais dificuldades, né? Para o deficiente sempre é mais difícil. Uhum. E eu tenho carteira há exatamente 10 anos atrás. Olha só. É, então foi exatamente na época que a gente Uhum. deu a nossa primeira entrevista. Foi quando eu pensei em tirar a carteira de motorista e que tudo mudou, porque
A gente acha que a acessibilidade é fácil, a inclusão é fácil, mas não é. E para tirar carteira naquela época, por exemplo, não tinha a internet tão vasta e tão informativa como tem hoje. Então, para todo o protocolo que foi, toda a saga que foi aí meu pai indo em todos os lugares, para tentar saber o que é que a gente faz. Porque até nos órgãos públicos, por exemplo, eles não sabiam como lidar comigo, para onde é que ia, qual era o procedimento, o que é que precisava fazer, qual a papelada. Até lá eles tinham dificuldade. Isso, porque era muito raro. Porque como deficiente, ele sempre foi muito excluído, a sociedade sempre excluiu por conta de preconceito, por falta de acessibilidade, por capacitismo. Então era raro você ver algum deficiente dirigindo, né? E pessoa com baixa estatura, pessoa com nanismo, pior ainda. Então foi uma grande dificuldade. Até eu tirar a carta de motorista e ter meu carro, foi mais de um ano. Foi mais de um ano. Agora, ó, eu vou pedir para que a Livinha relate um pouco dessa história. É uma história comprida, mas só para você entender, ela teve que, abre aspas, fazer o carro da autoescola. Sim, Explica foi. pra gente. Quando eu completei 18 anos, né, começamos a saga. Parece que a gente vestiu roupas de batalhas, porque foi uma guerra Bem real. isso mesmo, né? Bem isso. Botamos aqui, ó, tintas e fomos à guerra. Porque além da minha família não achar que eu ia conseguir, só meu pai, primeiramente, que achava que eu ia conseguir. Toda a minha família, mãe, irmãos, disseram que eu não ia de jeito nenhum, que meu pai ia fazer loucura. E começamos o primeiro procedimento. Qual é o primeiro procedimento? Ir no Detran. A gente foi no Detran para fazer os testes psicológicos e o deficiente faz um teste a mais que é de físico. Tá. Para saber se eu tenho capacidade motora Ok. para dirigir o carro. E quando eu faço esse teste, eles dizem quais são as minhas adaptações necessárias para que eu Certo. possa ter meu carro. O que meu carro precisa ter para eu dirigir. Entendi. Porque tem gente que não tem um braço, então ele bota lá. É adaptação numa bolinha para girar, entendeu? Tá. Cada deficiência, cada pessoa tem seu jeito de dirigir. Sim. Óbvio, né? E o nosso jeito tem um a mais, que são adaptações necessárias para isso. Que fica na carteira de motorista, como exemplo, óculos. Tem gente que usa óculos. Ah, Aí é tem verdade, lá. tudo isso tem lá. O meu tem o óculos, eu acho que é o A ou B. O meu tem quase o alfabeto inteiro. Porque no meu carro tem que ter um banco elevado, direção hidráulica ou elétrica. Naquela época nem elétrica existia. Era um carro que existia e era muito caro. E direção automática, né? O câmbio é automático. E aí, pronto, fui aprovada na psicológico e físico. Fiz as aulas. Enquanto eu fazia as aulas, eu já tive que ir atrás do carro. Por quê? Porque o nosso mundo é plural, é diverso. Agora, um segundo só. Enquanto você fez as aulas teóricas. Teóricas. Tá. Para me preparar enquanto eu fazia as aulas teóricas, eu já estava na saga, na luta, para adaptar, conseguir um carro. Porque nenhuma autoescola tinha adaptações para o meu tipo de deficiência. Tá, entendeu E aí? Tipo, como é que ela faz aula se não tem carro adaptado? E para ela comprar um carro que ela poderia fazer as aulas nesse carro que ela comprou, mas ela não poderia dirigir porque ela não tem carteira, ela só pode comprar se ela tiver a carteira. Exatamente. Bom, a gente fala isso, acho que revolta até a gente. É. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos mudar de assunto? Já que a gente tá falando sobre mobilidade, quero conhecer teu carro agora. Vamos embora. Vamos nessa? Vamos embora. Vamos embora, gostando porque ela é desenrolada, assim, vamos embora e a gente vai pegar este carro, ó. Não, mentira, ninguém vai sair daqui não, a gente vai só mostrar como que é, então, como que são essas adaptações do carro de Livinha. Enquanto a gente desce para mostrar um pouco mais do carro da nossa personagem, vale aproveitar para pensar naquelas pessoas com deficiência que precisam do transporte público. A Raquel do Vale tem um estudo sobre a acessibilidade nos ônibus e metrôs da cidade, com o propósito de compreender o panorama atual dos parâmetros da acessibilidade espacial e a inclusão dessa população no sistema metroviário. A Lívia Vasconcelos é um exemplo de uma pessoa com deficiência, mas que, graças a Deus,
tem o seu transporte privado, tem o seu transporte particular e pode então trabalhar com todas essas modificações que são necessárias para que ela possa circular pelas ruas de Fortaleza de acordo com todas as regras ou realmente como se deve. A Raquel, que está aqui com a gente, ela que é arquiteta e urbanista, que trabalha lá na Selma, queria que você falasse aqui para a gente de uma maneira geral, mas agora como Universidade Federal do Ceará, né? Como que é, em geral, Raquel, a mobilidade da pessoa com deficiência? É muito prejudicada na nossa cidade? É bem complicado ainda. A gente tem aí um arcabouço de legislação bem forte no Brasil, né? Onde garante esse direito, que vem desde a Constituição Federal, né? O artigo 5º, ele deixa claro que todo mundo tem o direito de ir e vir, de segurança em todo o território nacional. E durante muitos anos, algumas legislações foram postas, né, tentando garantir esse direito. E uma delas mais recente, né, a gente tem agora a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é a lei de 2012, e uma das diretrizes dela é justamente possibilitar o acesso universal. E incluir também essa população, né, que é a pessoa com deficiência, para que ela tenha uma mobilidade e uma acessibilidade tranquila, um acesso à cidade, porque a mobilidade para pessoas com deficiência entra como elemento primordial para ter acesso a direitos fundamentais, como saúde, emprego, educação. E além disso, a gente tem uma lei agora um pouquinho recente, depois da Lei da Mobilidade, né, que é a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, onde é o conhecido Estatuto da Pessoa com Deficiência, onde ela também assegura também esses direitos. E um desses direitos fundamentais também vem o acesso ao transporte. Em poucas palavras, eu posso dizer então que para a gente solucionar tudo isso, a gente precisa de empatia, ou seja, se colocar no lugar da outra pessoa? Também. Conhecimento da população, essa empatia e entender que, de alguma forma, ela pode ajudar, né, esse livre acesso à cidade. E a gente faz uma parada rápida, mas daqui a pouquinho voltamos para continuar esse assunto muito importante. A gente volta já. Estamos de volta para mais uma entrevista aqui no Mobilidade Urbana. Sempre temos um assunto muito importante para discutir e você tem que ficar ligado. Eu converso hoje com o Igor Ponte, ele é diretor-presidente da Metrofor. Igor, seja bem-vindo, prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado, um prazer nosso. Um abraço para todos os seus telespectadores, um prazer estar aqui. Obrigado. Vamos lá, vamos começar aqui falar sobre carros. O carro ainda é um status social na nossa cultura, né? Tem muita gente que acha que a mobilidade urbana e o transporte coletivo, por exemplo, só serve para as pessoas de baixa renda. Como é que você entende isso e como modificar esse pensamento? Lá atrás, né, com esse processo de urbanização rápido que o Brasil passou, o carro ele surge ali como uma novidade tecnológica, né, e começa a ser adquirido ali somente pelas pessoas de mais alta renda, né, e passa a servir como um elemento de status social, mas também como um elemento de resolução prática de várias questões da vida. Agora, na medida que as cidades crescem, né, e o carro se populariza, com essa frota gigantesca que temos hoje, não dá para todo mundo andar de carro dentro da cidade, né, porque não tem espaço para todo mundo. A gente tem que buscar as alternativas, né, para deixar a cidade saudável, né, naturalmente especialmente investimento em transporte coletivo. Mas o maior dever do poder público é fornecer um transporte de qualidade, uma cidade acessível, né, boa de se caminhar, segura, né, apta a convidar esse cidadão a deixar esse transporte individual, né, e aderir ao transporte coletivo, né. É um grande desafio. Aqui a capital, Fortaleza, o estado do Ceará, com várias políticas unificadas, tem conseguido avanços importantes nisso, mas realmente é um filme de médio e longo prazo, não é de curto prazo. Mas é a tendência, né, nos maiores centros urbanos do mundo, porque o espaço é limitado, fica mais caro estacionar o carro, fica mais caro abastecer o carro. A frota só cresce. Só cresce, não tem espaço para todo mundo, e na medida que o transporte público vem oferecendo a solução, o cidadão naturalmente migra para uma situação melhor. Mas aí
todos juntos, sociedade e poder público, tem um papel importante de dar essa alternativa ao cidadão. Falando agora efetivamente sobre o metrô, qual é o benefício que ele traz para a população de Fortaleza? Olha, o metrô, ele resolve um grande problema, problemas históricos de planejamento das grandes cidades, né? Você vê, a tendência é que os melhores locais da cidade, onde todo mundo quer morar, onde os comércios, enfim, querem se instalar, o metro quadrado fica muito caro, né? E as pessoas de mais baixa renda vão seguindo para as regiões mais periféricas, né? Ou então ficam ali morando em área de risco, na beira de rio, na beira de lagoa, às vezes na beira de trilho, que é onde ninguém quer morar por causa do risco. E aí como é que um cidadão que está, por exemplo, lá no Modumbi, em Pacatuba, etc., pode desfrutar da beira-mar, né? Se ele for, no exemplo lá de Pacatuba, onde o metrô passa, pegar um transporte, um ônibus, por exemplo, ele vai levar aí perto de 2 horas e vai pagar R$7. E fazer várias baldeações. Várias baldeações, enfim. Se ele pegar o metrô, né, um pouco mais de 30 minutos, né, ele está no centro de Fortaleza pagando R$3,60. Então o metrô, ele é uma solução, embora de alto custo, mas é uma solução para devolver a cidade para as pessoas de uma forma geral. É um instrumento muito democrático. Por isso que no mundo todo, né, todos, né, cidade, estado, instituições privadas, enfim, colaboram para que os metrôs se viabilizem, porque ele tem esse grande poder. E aqui em Fortaleza ele já vem fazendo isso, né? A linha Sul está plenamente operacional, né, hoje transportando perto de 30 mil pessoas por dia. Há um desafio de melhorar a oferta do serviço, há um desafio importantíssimo de ampliar a rede do metrô, e aí a linha leste está aí em construção, várias iniciativas, e o desafio também de promovermos a integração com o sistema urbano de Fortaleza, que é um trabalho que tem que ser costurado passo a passo, né, de mãos dadas, né, com o poder público, para que a gente tenha, no médio prazo, tanto o metrô como o sistema de ônibus urbano de Fortaleza, na conversa com a região metropolitana como um todo, os municípios da região metropolitana, a gente tem uma rede única, integrada, otimizada, para entregar o melhor sistema possível para o cidadão. Queria explorar um pouco mais desse assunto, Igor. Como é que está efetivamente o planejamento para a expansão do metrô e VLT e afins? Vamos lá. A linha Sul, como disse, né, ela está operacional, sai lá da Pacatuba e chega no centro de Fortaleza. Tem 2 coisas importantíssimas que acontecerão nessa linha Sul agora nos próximos meses, que é a inauguração do sistema, né, de controle dos trens, que é um sistema automático que garante maior segurança e maior capacidade de redução do tempo entre os trens, né? Isso agora no segundo semestre está pronto para ser entregue, o sistema de controle, e um concurso que o Metrofor lançou recentemente, né? Com essas pessoas a gente vai ter condição de oferecer um serviço bem mais amplo, diminuir o tempo entre os trens, criando as condições para atrair a população e também para fazer a integração com o município de Fortaleza. E você já pensou como as pessoas se locomovem em outros lugares do mundo? Está na hora do quadro Ando pelo Mundo para responder isso para você. E aí, viajantes, muito prazer, eu sou Juliana Liuzzi, moradora da Praia de Flecheiras, e aqui eu trabalho como influencer. A minha missão, além de ser anfitriã, é dar todas as dicas desse paraíso para vocês. E como eu me transporto? De quadriciclo. Falando um pouco mais do meu trabalho para vocês e de como o quadriciclo me ajuda, eu não tenho um trajeto diário certo todo dia. Todos os dias eu visito algumas pousadas, alguns restaurantes, porém todos os caminhos me levam para esse cenário maravilhoso, entre as praias, os coqueiros e as dunas, e aí fica muito mais fácil se locomover. Qualquer deslocamento se torna um passeio para mim e fica muito mais agradável. Então é isso, galera, agora já na minha casa, com o meu vermelhinho aqui estacionado. Espero que vocês tenham gostado de descobrir como é que eu me transporto por aqui, conhecer um pouquinho mais de mim, do meu trabalho. E quando vocês tiverem a oportunidade de estar andando de quadriciclo, lembra da Gil lá da Praia de Flecheiras. Igor, o metrô de Fortaleza a gente sabe que ele é relativamente novo, né? Tem mais ou menos uma década aí de trabalho. Como é que você vê essa evolução? Ela está contente ou poderia ser melhor, ou daqui para frente vai ser melhor?
Essas obras metroviárias, né, e aqui no estado elas são tocadas pela CEINFRA, o metrô faz a operação, a CEINFRA constrói as linhas, entregou recentemente o VLT Parangaba-Mucuripe. Elas são obras complexas, né, mas o metrô vem evoluindo, né, como acabei de citar, o VLT Parangaba-Mucuripe também é operacional, já com todos os seus sistemas prontos. Este ano ele continua sem cobrar tarifa por causa da pandemia. Muita gente está conseguindo se virar ali, pegando o VLT, que é gratuito, né? Ou então pagando R$1 na linha que vem de Calcaia, na linha oeste, para ir vender uma coisa na beira-mar, para vender uma coisa no centro, e está conseguindo superar uma eventual perda de emprego por causa disso tudo. Linha leste, em construção, tem uma previsão de ser entregue em 15 meses, né? Importantíssima. A linha leste vai de onde a onde? Vai do centro da cidade, lá do Moura Brasil, né, onde termina a linha sul hoje, até a estação do Papicu, na sua primeira fase. Né? Fica aqui na Santos Dumont. É conectada ali ao terminal de ônibus, exatamente. E na segunda fase, ela segue até as imediações da Unifor, Fórum Clóvis Bevilacqua. Né? Ela segunda sai fase do projeto. Para a Unifor. Para a Unifor. Né? Isso na segunda fase do projeto. Nessa primeira fase vai até. E essa linha é importantíssima. Ela mudará completamente o perfil dos usuários do metrô e o carregamento de passageiros do metrô. Igor, só te interrompendo, a gente está falando de quantos anos aí para concluir a segunda fase? Bem, o projeto inicial já era até a Unifor, né? Houve um contingenciamento de recursos. Hoje nós temos recursos garantidos para fazer a primeira fase. Certo. A segunda está já estudada, tudo detalhado, mas depende ainda de viabilização de recursos para a conclusão. Então não tem como a gente estimar. Agora a gente dá uma parada aqui em nossa entrevista para trazer mais um especialista com um assunto muito importante sobre mobilidade urbana. É o quadro Ponte Aérea. Vamos lá! Olá, meu nome é Ezequiel Dantas, eu sou assessor técnico de dados em segurança viária para a América Latina da Vital Strategies e hoje a gente vai conversar sobre segurança no trânsito. Acho que a Suécia é um dos principais expoentes aí quando se fala em segurança no trânsito. Foi um dos países que cunhou aí o termo de visão zero, né? Que nada mais é do que um olhar para essas mortes no trânsito partindo do princípio de que nenhuma morte é tolerável. E por isso esse conceito do visão zero, de que o zero é o que se quer alcançar. E o método deles é justamente esse método que eles chamam de sistemas seguros, que nada mais é do que você considerar que a ação de planejamento em segurança viária deve ser sistêmica, deve englobar fiscalização, o desenho das vias, o desenho urbano como um todo, e ações de comunicação e educação também. Então, agindo de forma integrada, de forma sistêmica, a gente consegue combater. Então, a Suécia é um grande expoente aí. Em ações mais práticas, eu citaria Paris, que recentemente gerou bastante repercussão quando a cidade decidiu adotar um programa de readequação de velocidade. Eu estou falando readequação porque a própria Organização Mundial da Saúde já decretou que para regiões urbanas, ou seja, foi considerada uma região urbana, o limite máximo de velocidade deveria ser 50 km por hora, justamente para prevenir essas mortes, essas lesões graves. Paris deu um passo à frente em relação a isso e decretou em segundo semestre de 2021 ali uma readequação para 30 km por hora como limite máximo nas vias urbanas da cidade. Então, isso é uma decisão que é disruptiva, difícil de ser tomada, eu imagino, mas que ela vai no caminho de proteger as nossas vidas, né? A vida de todos no trânsito. Então, pedestres, ciclistas, motociclistas, condutores, passageiros de carros, enfim. Então, esse é um exemplo prático de uma ação bem simbólica que vem aí de Paris e espero que inspire muitas pessoas. Mas eu tenho um exemplo que, de fato, é nosso, é local. É um exemplo de Fortaleza. Fortaleza é uma das referências hoje que se tem a nível nacional no Brasil, mas também a nível internacional
de uma cidade que conseguiu um feito que poucas conseguem, que é ter tido 6 reduções consecutivas no número de vítimas fatais no trânsito. E isso é de se celebrar, com certeza, mas o que eu acho muito bacana de Fortaleza é que ela celebra, mas com parcimônia. A parcimônia é saber que há trabalho a ser feito ainda. Então, quando a gente olha esses últimos anos, né, em Fortaleza, a gente vê várias ações de readequação de velocidade, como a da Leste-Oeste, por exemplo, as ações de urbanismo tático, como, por exemplo, aquela do Dragão do Mar, a própria Cidade 2000, que depois virou uma obra permanente, então, tendo mais espaço para o pedestre, mais espaço para os ciclistas, mais espaço para o transporte sustentável, de fato, e se tornando uma cidade cada vez mais segura e protegendo as vidas. Então, Fortaleza é um belíssimo exemplo a ser exportado cada vez mais. Então, para a gente finalizar agora, Igor, como é que está a adesão da população a esse transporte alternativo, diria, transporte nos trilhos? O metrô, ele vinha ganhando cerca de 1 milhão de passageiros por ano, né? Vinha numa progressão muito grande, né? Importante. A pandemia no mundo todo, no Brasil todo, derrubou mais da metade desses passageiros transportados. E agora, né, no ano de 2022, nós estamos vendo uma rápida recuperação. Nós estamos aí a coisa de 15% do que se transportou em 2019, que foi o ano que o metrô mais transportou gente. Então, assim, o metrô oferece muitas vantagens, né? Hoje em Fortaleza a passagem do metrô é R$ 3,60, né? Na linha sul, o VLT é de graça e a linha oeste é a R$1, né? É um transporte rápido, né? Seguro, confortável. Então, assim, quem experimenta adere, né? Agora, quais são os desafios mais imediatos? Melhorarmos essa oferta, né? Para que e ampliar a rede, né? Essa linha leste, né? Enfim, com mais aí uma coisa importante que ainda não falei também, a ampliação para atender ali o aeroporto de Fortaleza também, ela vai mudar o perfil do metrô, né? Porque ela vai permitir que o cidadão saia lá de Caucaia, por exemplo, e chegue aqui no Paticu, né? No futuro, que chegue na Unifor, né? Na junção da linha oeste, que vem de Caucaia até o centro, né? Com a linha leste, que sai do centro até, no caso, o Papicu. Também, no futuro nós teremos qual a ligação até o aeroporto? Hoje você pode chegar ao aeroporto através do VLT. Certo. Está sendo construída uma estação, né, do outro lado da pista do aeroporto, e essa estação, e uma na frente do aeroporto. Então o cidadão sai do aeroporto, pode pegar o VLT, chega lá vai ter um trem específico levando do aeroporto para a estação do VLT. Ótimo. E lá ele faz um desembarque e pega o VLT, segue ou para Beira-Mar, se ele quiser, se for um turista, etc. Ou então segue no sentido contrário, indo até a Parangaba, que é onde o metrô leva. E podendo encontrar a linha sul do metrô lá na Parangaba, que tem a integração lá possível para isso. Muito bem, conversei um papo muito agradável aqui com o Igor Ponte, ele é diretor-presidente da Metrofor. Igor, muito obrigado e eu espero vê-lo mais vezes aqui. Muito obrigado, um prazer, um tema importantíssimo, parabéns pela iniciativa, né, de poder discutir a mobilidade urbana e, enfim, muito mais seria para a gente aqui poder conversar e em outras oportunidades podemos esticar mais esse tema aqui e conversar dessa forma tão agradável sobre os desafios do transporte na cidade de Fortaleza e na região metropolitana. Mais uma vez, obrigado. E assim terminamos aqui mais um Mobilidade Urbana. Muito obrigado pela sua companhia. Nós voltamos no próximo episódio. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau. Mobilidade Urbana. Patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. E apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho.